Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês para pegar a parte aqui que eu estava nela, na aula passada. Todo mundo me ouvindo direitinho? Aqui, olha, deixa eu atualizar para vocês, é nessa página que eu parei na aula passada, falando dos crustáceos. Eh, então a gente tem também esses crustáceos aqui que eu até falei assim: "Sabe aquele que dá nas pedras, que você de vez em quando arranha o pé nele, machuca o pé?" São as cracas. Esse animalzinho aqui que vive aqui dentro, ele que tem essa estrutura, né, e vive aqui dentro, ele é um crustáceo também, é um crustáceo séssil, né. O que que é séssil? Ele é fixo, ele não tem vida livre. E aí ele fica nos cascos dos navios também, ó, aqui é uma pessoa que está no meio da imagem, é uma pessoa que está tentando que está tirando, né, tem mergulhadores que trabalham só com isso, tirar as cracas do dos espaços, né, das embarcações. As cracas costumam, ficar também nas tartarugas. Há uns 2 anos eu consegui pegar uma tartaruga dessas jovens, né, porque as tartarugas elas ficam na costa aqui na praia, são tartarugas com menos de 10 anos de idade. E aí elas nas costas dela ficam essas cracas, né, no casco dela, ficam presas esses cascos, essas craquinhas aí. Os animais são bem interessantes. Aí aqui uma reprodução deles, né, eu já tinha falado, são dioicos, né, tem machos e fêmeas, a fecundação é interna, né, os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea, e o desenvolvimento é indireto. Então, o João lá, o pai do João tinha comentado sobre, né, a como que ele faz, né, o caranguejo. Então tem caranguejos fêmeas e machos, e aí igual, por exemplo, se a gente pegar um exemplo do siri, que é muito parecido, a fêmea ela tem uma tampinha, né, nessa tampinha ela guarda os ovos dela ali dentro, tá. E aí esses ovos quando eclodem, eles viram, uma larva, tá. Então tá aqui são os ovinhos viram a larva, por isso que o desenvolvimento, ó, tá aqui em cima, ó, indireto, tá bom? E depois para chegar à fase jovem, né. E aí depois a gente tem a fase adulta, beleza? Aí tá mostrando também as patas deles, tá, as patinhas deles aí, a famosa puã, né, que todo mundo, quem gosta de comer, come, e essa pata, né, seria o apêndice, um dos apêndices, pode acontecer também autotomia, que seria, uma autoamputação dessas patas, das antenas, né, e depois se regenera. Para quê? Porque enquanto o predador está ali distraído com essas partes, né, é tipo o rabo da lagartixa. Quando ele está distraído com essas partes, ele consegue fugir. O predador fica distraído com as patas, né, que já ficam ali, o indivíduo consegue fugir. Bom, para a importância da gente, a gente se alimenta, né, desses animais, o ser humano, é importante em todos os espaços, na cadeia alimentar, né, e também, no caso, quem cria aquário, né, costuma colocar esses animais aí, os crustáceos em aquários, então economicamente as pessoas capturam esses animais, tem toda uma autorização, né, gente, mas o ideal mesmo é não ter bicho nenhum em aquário nenhum, né, porque é a mesma coisa de gaiola, não tem um passarinho preso na gaiola, eu estou limitando o céu a meio metro eu estou limitando o céu, então o passarinho podia voar para todo lugar, e o peixe também eu sou da mesma linha, que eu acho que o peixe ou o crustáceo ou qualquer outro bicho que você apreenda num aquário, é a mesma coisa de você limitar também o céu, limitar
o oceano em alguns centímetros ali, né. Eu acho muito sem noção, assim, eu não acho legal não. Por uma questão de de direitos, né, porque se a gente tem direito de andar para tudo quanto é lugar, por que que eu tenho que aprisionar o bicho para o meu bel prazer? Para ficar olhando: "Olha o aquário que eu tenho, olha os peixinhos", sabe. É diferente de você ter cachorro e gato, porque o cachorro e gato foram animais que durante muitos anos, né, eles vêm acompanhando o humano durante milhares de anos. E eles já são domesticados, o cachorro muito mais do que o gato. Mas o passarinho, bicho com asa é para voar gente, não é para ficar preso em gaiola, sabe. Eu espero que um dia a gente modifique essa forma da gente pensar, inclusive, se a gente pensar também nos outros, né, nos selvagens, assim, não faz sentido nenhum você ter bicho selvagem. Igual, né, aquele, crime ambiental lá que aquele moço lá cometeu, né, de Brasília, com a Naja, aí foram aparecendo as outras, né, os outros bichos também que são presos e ficam ali, então assim, você vê que a cobra nem é típica aqui do Brasil, ela nem é, né, daqui da região, tinha um antídoto só pra em caso de acidente, porque quando o animal ele te pica é acidente. Eu não posso considerar que ele me picou porque ele é mau, porque ele é ruim. É tudo por acidente. Então, se eu sou picada por uma aranha, né, mordida por uma cobra, é tudo acidente, porque é uma questão de defesa, defesa desses animais, ok? Vamos para os aracnídeos então. O que que a gente tem de aracnídeo aqui? É a classe, né, dos aracnídeos. O corpo deles não é cabeça, tórax, é a cabeça fundida ao tórax, aí eu chamo de cefalotórax, ok? E tem o abdômen, então igual na imagem você está olhando aí. Eles são áceros, o que que são áceros? Eles não têm antenas, e eles têm umas cerdas espalhadas no corpo dele, que elas são sensitivas, é para eles, sentirem o ambiente. Aquela aranha caranguejeira, ela tem muitas cerdas, né, pelo corpo inteiro, tanto que, né, muita gente não pode ver uma aranha, quer me matar de pavor, de raiva, é alguém falar assim: "É aranha, vai", não tem que matar gente, né, tem que, assim, você tirar o bicho dali, do lugar para que ele não cause um acidente. Mas, por exemplo, você está na roça, aí por que que a pessoa tem que falar que tem que matar? Porque não dá para pegar o bicho com a pá e jogar no mato, jogar longe? Então é assim, por que que ele está ali? Por que que aparecem cobras, se a gente pensar, né, em determinadas regiões? Uma vez eu fui lá em Matilde, vocês conhecem Matilde, gente? Já foram lá? Quem já foi? Fala aí comigo. Quem já foi? Lugar lindo, né, maravilhoso. Fala nisso, gente, os parques estão abrindo, vocês viram? Os parques estão voltando a funcionar. Se a gente voltar para o presencial, dá para marcar Pedra Azul para nós, hein. Vamos lá para as piscinas naturais, com frio e tudo mais, porque nós somos desses. Tomar um banho, vamos fazer trilha, e da trilha a gente vai quê? Cair na água gelada, mas vamos. Tá, tá, Elisa. Beleza. Depois a aula está sendo gravada, qualquer coisa ele assiste depois. Então, os parques, né, gente, estão voltando a ficar abertos e aí vai dar tudo certo para nós aí da próxima vez, hein. Então, se a gente voltar esse ano, quem sabe a gente faz uma atividade lá, se não, ano que vem a gente faz, né. Que ir para o mato fazer trilha conosco mesmo. E aí, uma vez eu fui a Matilde, aí eu fui num comérciozinho lá de uma moça que vendia pães, aí, fiquei conversando lá: "Ah, eu tenho uma propriedade, uma casa em tal lugar e aparece muito caninana". Com uma cobra. Aí eu falei assim: "É, mas ela não é perigosa, né, assim, ela tem uma certa agressividade, mas ela não é a venenosa, não vai te matar por isso, por veneno, nã Aí ela virou e falou assim: "Ah, mas a gente mata tudo, e eu não sei por que que aparece". Aí eu falei: "Tá, beleza, vamos lá".
Você costuma colocar lixo em volta da casa? Porque as cobras, eh, elas costumam não é que elas vão atrás do lixo, elas vão atrás de outra coisa que vem atrás do lixo. Aí ela falou assim: "Não". Aí eu falei assim: "Tem alguma plantação em volta?" Ela: "Tem, milho". Aí eu falei: "Ah, tá explicado. Quem vai atrás do milho?". Escreve aí pra mim se você manja de cadeia alimentar. Quem vai atrás do milho tem plantação de milho em volta da casa. Quem que você acha que vai atrás dos milhos? A cobra? Tá me ouvindo, gente? Galinha? Ah, pode ser também, mas geralmente é outro bichinho. É, isso aí, Fê, quem a cobra vai comer. Roedores, isso aí, Matheus. Os roedores. Aí eles vão atrás dos milhos e ela vai atrás. É, geralmente a cobra ela não vai, assim, pelo menos dependendo do tamanho da cobra, né? Tatuzinho assim, ela não vai pegar não. Ela pega assim pequenos mamíferos, a não ser que seja pequenininho, né? Mas aí esses roedores então, os ratinhos, né? Eles são atraídos pelo lixo, pelo pelo milho. Aí elas vão atrás, elas estão no meio do mato, aí eles construíram, os seres humanos constroem as casas perto do mato, na verdade desmata para construir, né? E aí sempre aparece o quê? Uma cobrinha, eles vão lá e matam. Eu espero que um dia a gente não faça mais isso não, sabe? Porque, sinceramente, pelo amor de Deus, quando eu ouço assim, matei a cobra, fui capinar ali, matei um monte de cobra, chega, me dá até arrepio, porque, pelo amor de Deus, por que que tem que fazer isso, né, gente? Por que que tem que matar os bichos? Né? A gente que invade o lugar. E aí é muito comum encontrar a caranguejeira e ir lá e matar. Aí, por exemplo, a caranguejeira, o que que ela faz? Ela tem cerdas, né, essas cerdas sensitivas. O máximo que pode acontecer é ela espalhar isso para você, assim, ela, por defesa, ela libera essas cerdas e aí causa coceira, né, irritação na sua pele. Mas e uma caranguejeira, a gente não tem necessidade de matar ela não. Por que que ela está indo ali? Ou chove, dá muito, pode dar assim aquelas pequenos anfíbios, né? Elas vão atrás desses animais. Logo, não tem que ficar matando. Então tira com uma pazinha, dá uma espantadinha assim com carinho, né? Com a vassoura. Mas não precisa de ficar matando os bichos, não, tadinho. Então, o sapo, Fernanda, o que que acontece? Normalmente, ele não é venenoso, não. Assim, pelo menos esses, Fernanda, que a gente encontra nos ambientes mais rurais, né? Agora, é claro que tem sapos, tem pererecas, né, venenosas, que são bem. Isso aí, os coloridos, né? Isso aí. Mas de resto, gente, quem tem medo é só não encostar a mão, né? O negócio é que tem gente que acha que tem que ficar lá enfiando a mão também nos bichos, não tem que fazer isso. Igual a gente vê às vezes umas pessoas fazendo, crianças, né, filmando crianças pegando o sapo, apertando, aí o sapo faz aqueles barulhinho, acha bonitinho. Isso aí não é legal, né? Ainda mais criança pegando isso, porque ele tem umas glândulas, né, que libera uma toxina. Então não é legal isso não. A gente vai estudar os sapinhos ainda. Um sapo morto na água fervendo, aí ele inchou e explodiu. Mas ele estava morto? Provavelmente. Gente, Fernanda, né? Sinceramente, olha. Ah, não, Fernanda não, foi Kevin. Kevin que fez isso. Ó, Kevin fazendo essa experiência. Botou um sapo morto na água fervendo. Que coisa. Olha a pessoa que é. Tenham medo do Kevin, tá, gente? Fiquem de olho nele. Olha o que ele faz com os bichos. Não, professor, porque, tipo assim, todo mundo que fala que come rãs, parado assim, não tem? Fala que quando Uhum. bota na água fervendo, ela enche, depois desinche. Aí eu fui Uhum. testar, né? Vai fazer o experimento. Então, Ih, mas aí ele já estava morto.
Alguém matou ele, você pegou e botou, ou você encontrou ele morto no mato? Talvez foi eu. Talvez foi eu. Que coisa, né, Kevin? Isso aí, ó, já o que você fez há muito tempo, isso já conta agora, ó, como ponto negativo para você, tá, garoto? Olha aqui, eu ia falar que era por causa de bactérias, né? É, eu morro eu mato, sinceramente. Eu teria que ver por que que ele inchou assim, se você não colocou nada, né? É porque talvez a água quente ela faça expansão lá dentro dele, depois esvazia, né? Talvez seja por causa da pele dele. Eu vou dar uma olhada para te responder certinho, cientificamente, por que que acontece isso. Ele incha e depois Na real, que ele. era uma rã, professor. Uhum. Pode ser que seja. Pode ser que seja pela pele dele, pela pele dela. Vou dar uma olhada. Pode ser que seja isso, que a pele dela é bem permeável, né? Vou dar uma olhada. E aí as aranhas então têm olhos simples, diferente lá dos insetos, que têm olhos compostos, né? E ocelos. Elas simplesmente têm olhos simples. Tem 4 pares de patas, né? E um par de quelíceras. Então, ela vai ter o quê? No caso, é, 6 apêndices locomotores, tá? Locomotores não, 6 apêndices. Sendo que são 4 pares de patas, um par de quelícera, que é onde a aranha ela tem a peçonha dela, e um par de pedipalpos, ou palpos, que tem a função de sentir o ambiente, né, é sensitiva, ajuda na reprodução e ajuda ela na alimentação. Na faculdade a gente pegou uma caranguejeira e botamos num terrário. Aí a gente pegou umas pererequinhas bem pequenininhas assim e jogamos dentro do terrário para que ela pudesse comer. E aí a gente ficou contando o tempo do bote, que ela ia dar o bote e ia se alimentar daquele anfíbio. E aí é muito interessante, porque ela inocula o veneno dela, né, a peçonha dela, por meio das quelíceras, e o pé de palpo fica ali auxiliando na hora da reprodução, desculpa, na hora da alimentação dela, né, virando ali, porque a digestão começa extracorpórea, né, a digestão seria externa, o veneno ajuda a digerir aquele aquele alimento ali para ela do lado de fora do corpo, depois ela suga. Ela não tem a capacidade de comer o osso, por exemplo, que a perereca é o quê? Um vertebrado. Ela não tem essa capacidade, tá? Quem tá nesse grupo aqui dos aracnídeos, esse bichinho que você tá vendo aí embaixo, ó, são chamados de ácaros. Eles estão neste exato momento na sua cama, no seu colchão, no seu travesseiro. Tem um monte desses aí. Olha para a cara dele, olha que bonitinho ele é. Então, ele está lá no seu travesseiro, né, de boa, se reproduzindo, né? Um monte, vários. Nalanda já chora aqui, ó. Pois é, galera, por isso que de vez em quando tem que trocar, né, o travesseiro. Se o seu travesseiro tem muitos anos, é importante trocar. Outro dia eu me dei conta que eu falei assim: "Caraca, meu travesseiro tem mais de 5 anos". Não, não. E isso colocar no sol também. Mas sabe o que acontece? Dependendo do tempo, a quantidade de ácaro, ela é gigante e não sai, né. Igual assim, às vezes eu lavo o travesseiro e taco no sol, mas com o passar do tempo vai ficando ali mesmo. Então e o que que acontece? Eu não s da maioria das pessoas, são as fezes do ácaro que causam alergias. Então, às vezes, eu começo com umas tosses, assim, eu já sei que é ácaro, já sei que é hora de lavar o travesseiro ou botar ele no sol. Então é importante a gente, trocar a roupa de cama, passar pano com vinagre no colchão e deixar secando. Por exemplo, um dia tirar o lençol e deixar a cama arejando. Aí eu gosto até de passar um paninho com vinagre no colchão, vinagre puro mesmo, tá, gente? Não fica mau cheiro não, para aliviar também na limpeza, né, para ajudar na limpeza e aliviar de ficar sujeira de ácaro, né, para limpar. Beleza?
Fede nada, fede não. Experimenta pra você ver. Eu limpo até meu guarda-roupa com vinagre. Vinagre puro mesmo, pega num pano assim, ó, e taca. Secou, Fernanda, não fica cheiro nenhum. Até na roupa. Uma vez eu fui levar um casaco, um sobretudo de couro. Eu quase não uso aqui, né? Um calor danado. Aí eu fui levar pra lavanderia. A pessoa queria me cobrar. O de maçã não é legal, não. Vai o de álcool mesmo. Queria me cobrar R$ 80 para limpar o sobretudo. Ele estava todo manchado de fungo, de mofo mesmo, né? Porque a gente mora numa região litorânea, então a umidade é grande. E aí realmente dá isso na casa de todo mundo. E aí, o que que eu fiz? Peguei e vi numa reportagem dessas aqui, desses ESTVs da vida aí, uma moça que dá dicas, né, de como fazer limpeza em casa, como organizar. Ela mesma falou: pode pegar o vinagre puro num pano e passar. Eu fui passando, foi saindo tudo, gente. Saiu tudo, todas as manchas, todo o fungo que estava ali, o mofo. Deixei só arejar um pouquinho para secar, né, o do molhadinho do vinagre e pronto. Ótimo, foi excelente. Entendeu? Então o vinagre ajuda sim, tá bom? Beleza. Aí o que que a gente tem aqui? A classe extracorpórea, igual eu falei, né? A o bichinho lá, a pererequinha lá que a gente colocou no terrário para a aranha comer, ela derreteu ela todinha, ela injetou ali aquelas enzimas, né, digestórias dela, fez toda a digestão ali e ela sugou o conteúdo. Então, por isso que a digestão é extracorpórea. Como é que é a respiração deles? É filotraqueal. É uma rede de traqueias, tá, gente? E aí a gente chama de filotraqueal. A circulação deles é aberta, né? Então o sangue ele não vai correr, né, nos vasos sanguíneos, né? Não vão ficar fechados até chegar às células. Eles têm um vaso, mas esse vaso derrama esse sangue direto nas células, nos tecidos. A excreção, né, que é o lixo metabólico, é eliminado pelas glândulas coxais e pelos túbulos de Malpighi. E o sistema nervoso também é ganglionar, né? E as cerdas auxiliam também na percepção, né? Na sensibilização ali, na sensibilidade dos animais, desses animais. Reprodução também são dioicos, então nesse grupo a gente vai ter aracnídeos do sexo masculino e do sexo feminino. O encontro, desculpa, o encontro dos gametas vão ser internos, né? Então, no interior do corpo da fêmea. E também a fêmea, no caso das aranhas, elas fazem uma ooteca, que seria um casulo, né? Então ela coloca ali os gametas, fecundam e ela bota o ovinho num casulo. E esse casulo, ele fica até a aranha virar o filhotinho eclodir, tá bom? Aqui está uma anatomia de uma aranha, mostrando aí, ó, a glândula de veneno fica na boca dela, tá, gente? Ó, perto da boca, na quelícera, tá? Vai sair ali na quelícera. O pedipalpo, ou palpo, né? Que a gente já falou a função. Ó, o gânglio cerebral, né? Um gânglio central. Os secos gástricos, como se fosse ali o estômago dela, né? O estômago dela é sugador, então a boca, ela fazendo aquela digestão extracorpórea, ela suga, né, para esse estômago, esse resíduo não, esse composto de nutrientes, né, que aquele animal está dando para ela. Então tem os vasos sanguíneos, tem um coração, hepatopâncreas, que seria um fígado, né, junto ali com o pâncreas. Tem o intestino também, ao poro genital, no caso aí é uma fêmea, né? Um ovário, o ânus, né? Boca e ânus, sistema digestório completo. E aí, perceba na última estrutura aí, glândulas de seda, né? Que são as fiandeiras. Então, essas glândulas de seda, ela vai produzir a teia, né? Então, a aranha, ela produz a teia, né? Então, aqui seria cada partezinha da estrutura deles, né? Ó, você falou tórax, abdômen, aí a pata, né? Aí é diferentes visões, né? Frontal, lateral.
Aí é o pedipalpo, onde ela auxilia aí também, né, na reprodução, na alimentação. Olha lá no finalzinho do abdômen dela, as fiandeiras. Então pertinho do ânus, ó, tem aqui as fiandeiras, onde eu tô passando aqui o mouse, ó. Aqui o escorpião também é um aracnídeo, então ele tem aqui o cefalotórax também, o abdômen, e uma extensão aí do abdômen, né, ó, que é a cauda dele. E na pontinha tem um telso. O telso é onde fica a glândula dele, um bulbo, né, onde fica o veneno. E aí na pontinha tem um aguilhão. Por meio desse aguilhão é que ele espeta. Então, diferente da aranha que está na quelícera dela, a glândula de veneno está na cabeça dela, o do escorpião está na porção final do abdômen dele. Beleza? E ele tem os pedipalpos. Pedipalpo é em formato de pinça. Olha as pinças aí bem grandes, né? Essas pinças, galera, ajudam aí na reprodução do animal. O escorpião, ele tem a dança do acasalamento, vocês sabiam disso? É, o escorpião também é romântico. Tá achando o quê? Olha o quê? Um tango antes do acasalamento. É, depois olha no YouTube. Bota aí, ritual de acasalamento dos escorpiões. Rola uma dança, um tango assim, para ele conseguir lançar a bolsa de espermatozoide em cima da fêmea, né. É bem legal. Aí também, ó, a parte da anatomia, né, das aranhas, a parte um corte, né, para você ver como é que funciona. Ela tem, ó, uma espermateca, que é onde ela guarda o espermatozoide, para depois ela fecundar o próprio óvulo dela, né. Então ela guarda do macho, então tem reprodução sexuada, e ela depois troca, fecunda os próprios óvulos. Respiração dela seria um pulmão foliáceo, né, para ela poder fazer as trocas gasosas. Pega até na mãozinha, isso aí, a dança real. Aí mostrando aí, ó, as esse pulmão foliáceo, né, que é filotraqueal, mostrando o cefalotórax dela, que é onde passa o ar, né. Aí, já viram, gente, o escorpião com um monte de filhotinho em cima? Eles são tão fofos. O desenvolvimento deles é direto, tá, gente? Da classe aí dos aracnídeos. Desenvolvimento direto, então não tem metamorfose, né. Olha que legal, esse é o Titiocirrulatus. Esse escorpião só tem fêmea. Se tem fêmea, como é que é a reprodução? Escreve o nome aí pra mim que quem escrever primeiro ganha um doce. No, tem um nome. Ih, ninguém acertou ainda. Só tem fêmeas na espécie. 5, 4, eita, Risa arrasou, isso aí, partenogênese. Tem que anotar aqui, não vou falir de tanto doce que eu tô prometendo. É, isso aí, partenogênese, então só tem fêmeas, né, e elas se reproduzem por partenogenia. A gente já falou disso bastante, né. Aí olha que legal, um fato curioso, tá vendo esses filhotinhos aí em cima? Ela carrega todos, né, a fêmea, carrega todos aí em cima. E aí ela se um cair, ela vai e come ele. Vai aprender a segurar nas costas da mamãe. É, tá achando o quê? Sangue no olho, gente. Já tem que ser sangue no olho desde criança, desde fiote. É. Olha ali, gente, olha que fofinhos. Olha os filhotinhos da aranha do lado.
Ah, tão fofuchos. Eu tenho uma genoveva aqui, é um opilião. Essa fica aqui em cima da parede, eu não deixo matar nenhuma. Tipo assim, eu tiro as teias, né, gente, porque é sujeira, né, pelo amor de Deus. Teia ela faz todo dia. Agora eu vou tirando. Não, tem os opiliões. Os opiliões, Fernanda, é o seguinte, ó, eles são daqui, eles são sinantrópicos. É igual lagartixa, eu tenho uma tixa também. Já falei pra vocês, né, que eu tenho uma genoveva e uma tixa. Elas entram em conflito de vez em quando, porque elas são donas da parede, as aranhas, né. E aí elas ficam aqui. Outro dia tinha uns pernilongos, eu espantei o pernilongo, ele caiu na teia dela, eu agradeci a ela, claro. Eu falei assim: "Que bom, o pernilongo pode me trazer doença". A aranha fica aqui, ainda serve de comida para ele. Eu super agradeci a ela. Falei assim: "Ó, fique aí e pegue todos os pernilongos que você quiser". Que agora é época, né, gente, vem um monte de Aedes aegypti aí, eu tô fora. E aí elas ficam aqui, ó. A Genoveva, ela teve filhotinhos, né. Aí, assim, de vez em quando eu falo assim: "Galera, tá rolando aqui, não é condomínio, né, tá virando condomínio aqui, não dá, tem que sair algumas". Aí mas a teia eu tiro, todas. As teias eu tiro para não, né, porque a teia é sujeira. E elas produzem outras, então mandam ver. E a Tisha, outra hora eu conto a história da Tisha. A Tisha me abandonou, teve filho, depois voltou com filho, a cria para eu criar. Falei assim: "É, não dá bom". Mas depois eu conto mais histórias da Tisha. E aí, esses pontinhos que vocês estão vendo aí, ó, são os filhotinhos. Muito fofos, muito. Uma gracinha. Galera, os aracnídeos são importantes, né, no processo de médico, né, no Brasil, estudo científico, porque por meio do veneno delas é possível você estudar, verificar propriedades médicas, né, propriedades farmacológicas nos venenos, igual tem veneno de cobra, que são utilizados para poder produzir medicamentos. Então, o estudo desses animais é de grande importância, até porque muitos causam acidentes, né? Quando eu falo acidentes, é porque que a gente não faz parte da cadeia alimentar delas, logo é acidente, tá? Se fosse, se eu fizesse parte, seria normal, né? Seria um processo natural, mas não. Foi ofendida por um animal desse, é um acidente, tá? Por quê? Porque eu calcei o sapato sem antes bater, ainda mais na roça, né, às vezes você tá na roça, no interior, assim, os bichos vêm e esconde mesmo aonde dá para esconder. Então tem que eliminar, você tem que bater, assim, o sapato antes de calçar, casacos que ficam guardados durante muito tempo, tem que sacudir, olhar os bolsos, né, pra quê? Porque pode ter um bichinho desse aí dentro desses casacos, tá bom? Em São Paulo é muito comum esses acidentes. No sul, né, porque os casacos ficam guardados, e aí rola desses bichinhos entrarem nos guarda-roupas e ter acesso à sua roupa, beleza? Então tá aqui, olha, ó, essa aqui é a viúva negra, essa outra é a licosa, né, que é a tarântula de jardim, a armadeira, são aranhas perigosas, tá? Aranha marrom, bem perigosas. Essas marrom então, ó, que fica muito nos casacos, nos sapatos. Aqui a armadeira fica muito próxima a matas, né. Uma vez eu fui acampar lá em Matilde, quando eu acordei eu fui calçar meu tênis, tinha uma baita de uma armadeira dessa dentro do meu tênis. Eu deixei o tênis do lado de fora, né, então e assim, foi ali é porque minha visão foi certeira, ela já é treinada para isso. Eu já olho, já bato o olho, assim, que eu sei que pode ter camuflada, pode. Aí eu olhei, eu falei: danada, sai daí que o tênis é meu". Aí eu tirei com cuidado e joguei ela do outro lado. Aí a armadeira, olha como é que ela fica aí, ó, ela é armadeira por isso, ó, porque ela arma desse jeitinho aqui, ó. Aí o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus, né, como eu já falei, das fêmeas. O marrom, esse marrom é bem perigoso. Tem um escorpião, por exemplo, africano, que a picada dele mata um cachorro com 1 hora e um ser humano com 6 horas. Então são animais, assim, bem perigosos. Viu bicho desse, gente, não tem que encostar a mão, tem que ter cuidado mesmo. Ficam muito próximos a tijolos.
Esse, Titius cerulatus, ele, né, tem o veneno, mas ele, em tese, você não tem que tomar antídoto, tá? Você toma, às vezes você vai ao hospital para tomar analgésico, porque a dor é grande. Mas do contrário, agora esse marrom você tem que tomar o soro dele. O soro para poder cortar o veneno, que é bem perigoso. E aí a gente tem aqui a classe Diplópoda. Ah, eles são tão fofinhos também. Esses aqui são as famosas centopeias, né, ó. Por que diplo? Porque vem de 2, tá? Vem de 2. Em cada segmento deles tem 2 pares. Uma vez eu peguei um desse aí, fui contar 254 pernas. É claro que eu fui fazendo a multiplicação, né, pelos segmentos e tal. Encontrei no jardim isso. Muito fofinho. Então não tem perigo nenhum, tá bom? Não é venenoso. Mas assim, não tem que pegar também não, né? Eu peguei, mas com cuidado, até porque as nossas mãos ela tem um odor diferente. E aí não é legal ficar pegando assim esses bichinhos, ainda mais se você não sabe. Estando com alguém da área, você pode pegar, agora do contrário não. Corpo dividido deles é cabeça, tronco, né? Que é um tronco articulado. Então seria basicamente isso, uma cabeça e um tronco. Eles têm 2 pares de patas por segmento, como eu falei, por isso que é diplópoda, né? E exemplo aí o piolho de cobra, ou gongolo, muita gente conhece ele como gongolo. E aqui eu tenho uma classe chamada quilópoda, essa aqui você já tem que ficar de olho nela. Também a cabeça e tronco articulado, que são aqui, ó, das nossas queridas lacraias. Tá? As lacraias, elas são, né, tem que observar. Você matou. É comum aparecer no ralo do banheiro, né? Quem que matou? Tentou subir em você? É. Essas aí tem que se afastar mesmo, porque ela tem uma glândula de veneno na boca, né? Então, assim, se picar você, vai doer bastante. Então, assim, tem que afastar esses bichos, né? Daí, nesse caso. Beleza? Aqui é um quadro, galera, comparativo. É um quadro para você falar, para você entender a diferença das classes, né? Todas as classes que a gente estudou, a divisão do corpo delas, número de pernas, número de antenas, se tem quelícera, se tem pedipalpo, se tem mandíbula, né? Por exemplo, a última lá, a mandíbula, os insetos, né? Os quilópodas, diplópodas e os crustáceos têm. No caso, a aranha já não tem mandíbula, tá bom? Então, aqui é só um quadro mesmo para te ajudar aí na hora de fazer as atividades. E aí a gente encerra esse slide aqui, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, pode escrever aí, pode falar, tá? Eu queria agora dar um link para vocês de um joguinho, tá? Para a gente poder fazer uma tentativa. Deixa eu só parar aqui a gravação.